Olá, hoje estamos meditando no primeiro livro de Reis, capítulo 22, do 52 ao 54. O título da nossa meditação de hoje é Epitáfio. Vamos destacar o texto de 1 Reis 22, 52 e 54, na versão chamada Nova Almeida Atualizada. Ela diz assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha, já quero destacar aqui. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. Um ponto que chama a atenção nos livros de Reis, e da mesma forma em Crônicas, né, é a avaliação póstuma que os governantes de Israel e Judá recebem. Quero destacar aqui que estamos falando de 2 reinos. O reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, e Judá, conhecido como Reino do Sul. Esses livros escorrem a respeito da vida dos reis desses 2 países. Tá? E, normalmente, os autores fazem uma avaliação, depois da morte deles, é óbvio. Né? Os autores acabam por apresentar um resumo, então, bastante breve das atividades gerais de cada rei e uma avaliação daquilo que eles fizeram. Interessante, aquilo que marcou a carreira deles como reis. O destaque na leitura de hoje é o rei Acasias. Ele, enquanto reinou, pecou seguindo pelos mesmos caminhos que o seu pai e a sua mãe haviam seguido no passado. Eu acho muito interessante, porque normalmente ele diz assim: siga o caminho do papai, siga o caminho da mamãe. Mas depende, né? Depende do pai, depende da mãe. Aqui o pai era terrível e a mãe era pior ainda. E o Acasias seguiu os 2. Ou seja, pecou da mesma forma que eles também pecavam. Além de incorrer aqui nos mesmos erros de Jeroboão. Jeroboão, aqui no texto de Jeroboão, filho de Nebate, foi o primeiro rei de Israel, aquele que levou a nação a ser, ou foi o instrumento, né, para levar a nação a se dividir em Israel e Judá. Ele foi o primeiro rei, então, do Reino do Norte. Ele não apenas, então, o Acasias não apenas pecou, mas seguiu a este homem, os ensinamentos deste homem, a maneira de agir deste homem, que não só pecou, mas também levou Israel a pecar. Então, pecou de forma dupla. Ele pecava e levava os outros a pecarem também. Bom, diante disso, então, é anunciado aqui uma espécie de epitáfio para ele, para o Acasias, bem como para outros reis em outras porções dos livros de Reis e Crônicas. Originalmente, epitáfio é uma palavra grega, eu acho que precisa explicar um pouquinho aqui, né? Uma palavra grega composta pela preposição epi, que significa sobre, e o substantivo tafos, que pode ser traduzido por túmulo. Assim, pode indicar, então, uma frase resumo da vida daquela pessoa, né, do falecido, a qual é colocada sobre o túmulo. Bem literal, é isso aqui, sobre o túmulo. Existem epitáfios tristes, né? Alguns engraçados também e outros sérios. Eu, particularmente, acho alguns epitáfios assim muito interessantes, porque eles, ainda que em parte, eles descrevem um pouco do que as pessoas foram na vida pela visão dos que conviveram com eles. E aí eles sobreviveram. Então, meus irmãos, isso aqui é história pura. Eu concordo plenamente, por exemplo, com o que foi escrito em homenagem a meu pai, né, no seu epitáfio, que foi algo mais ou menos assim: fiquem unidos. Sabe por quê? Porque isso está de acordo com o desejo manifesto dele em relação aos filhos. Ele demonstrava em ações e palavras o desejo
de que os filhos permanecessem unidos após a sua partida. E assim ficou registrado no seu epitáfio. Também fico emocionado com o epitáfio da minha mãe, que me emociona muito, porque ela sempre foi muito amorosa, e ficou registrada uma frase que descreve bem quem ela foi aqui entre nós. A frase é a seguinte: eu amo vocês. Muito, muito, muito. Porque era assim que ela se despedia dos seus queridos. Era assim que ela desligava o telefone. Não esqueça que eu te amo. Muito, muito, muito. E os seus epitáfios contam, então, um pouco das suas belas histórias. Mas o que dizer do possível epitáfio que os autores de Reis e Crônicas parecem sugerir aqui para Acasias e também para outros reis de Judá e Israel? Esse epitáfio diria assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, como está registrado no texto de hoje. Certamente um epitáfio assim não traz conforto nenhum para os familiares que ficam, e também não enobrece de forma nenhuma a memória dos que partiram. Na verdade, um epitáfio como esse mostra que a história dessas pessoas não foram boas aos olhos de Deus. Seria muito melhor e inspirador ser lembrado como Josafá, neste mesmo capítulo, e outros também foram, nesses livros, com esta frase: fez o que era reto perante o Senhor. 1 Reis 22, 43, na parte B, registra isso a respeito de Josafá e outros textos bíblicos de outras pessoas também. Só que, para ser lembrado assim, e glorificar a Deus até mesmo após a morte, com um testemunho como esse, é necessário deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. Isso, então, de acordo com aquilo que o Senhor mostra em sua palavra. É praticando a palavra de Deus que daremos um bom testemunho agora e também depois da nossa morte. Pense nisso. Tanto o bom quanto o mau testemunho podem ultrapassar a barreira da morte.